Malaquias, livro de Malaquias. É um livro antes de Mateus, do Novo Testamento. É o último livro do Velho Testamento. Uma palavra bastante conhecida, já preguei aqui sobre essa palavra, já falei sobre essa palavra, mas vamos falar mais uma vez. Eu acredito que Deus quer falar algo ao nosso coração através dessa palavra. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Vamos falar todos juntos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Outra vez, para ser 3 vezes, ficar bonito para Jesus. Porque eu, o Senhor, não mudo. Amém, igreja? Curva suas cabeças agora e pode fechar suas Bíblias e vamos orar para que Deus fale ao nosso coração. Pai eterno, nós te adoramos e te louvamos, Senhor, pois sabemos que Tu é o único Deus verdadeiro e por isso estamos aqui, Senhor. Senhor da glória, eu me escondo atrás da Sua cruz nessa noite, Senhor. Ó Pai eterno, fala aos nossos corações através da Tua palavra, como falou o Senhor através dos cânticos da primeira parte, meu Pai. Agora, Senhor da glória, fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, ser servido de mim nesta noite, Espírito Santo, e fala conosco, Pai. Fala com cada um nesta noite, Senhor. Ó Pai eterno, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, traga milagre para a nossa vida, Senhor. Traga renovo para a nossa vida, Senhor. Traga, Senhor, ó Deus, um renovo espiritual para o louvor do Teu nome. Ó Espírito Santo, eu cedo o púlpito para Ti, Senhor. Eu sou o Teu auxiliar nesta noite, ó Pai. Fala conosco, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Quem crê que Deus vai falar nessa noite aí, deu glória, bonito. Porque eu, o Senhor, não mudo. E eu quero falar nesta noite, irmão, sobre 3 coisas de Deus que é imutável, não muda. E a primeira coisa, irmão, a ser falada é a palavra de Deus. Eu pude ver nas Sagradas Escrituras, irmão, que a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma coisa. Apesar de ter o Velho Testamento e de ter o Novo Testamento, a Nova Aliança e a Velha Aliança, eu quero dizer para você que Deus, Ele não muda. A Sua palavra é imutável. Em Mateus 24, irmão, Jesus abre a sua boca dizendo: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras, ela não vai passar. Aleluia. Passa esse mundo, passa os presidentes, passa os reis da terra, mas a palavra de Deus, ela continua, ela não passa, ela só vai passar, irmão, quando tivermos na glória, e na glória ela vai emendar. Aleluia. Idioma velhas. A palavra de Deus, irmão, ela é imutável, ela não muda. Muda os livros, já estão querendo mudar as cartilhas da nossa criança, botar pura pornografia para as crianças. Muda os historiadores, muda a história da humanidade, muda os conceitos teológicos, mas a palavra de Deus, ela não muda. Desde o princípio, se Deus falou que Ele cura, Ele vai curar. Se Deus falou que Ele é milagre, Ele vai fazer milagre. Se Deus falou que Ele é poderoso, Ele é poderoso. Se Deus falou que Ele está presente, Ele está presente. E quem está sentindo essa presença, deu glória bonita a Ele. A palavra, irmão, ela não muda. Em Isaías 55, 11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Eu vou dizer uma coisa: no mundo existe muitas palavras vazias. Palavras, irmãos, até de agressão, palavras que ofendem, palavras que derrubam, palavras que levantam. Mas eu vou dizer uma coisa para você: se tu quer solução para a tua vida, você não pode procurar essa solução nas receitas que os médicos passam. Eu vou dizer para você: a palavra de Deus é remédio, é saúde para a tua vida. Se tu crê que remédio e é saúde para a tua vida, eu glória para Deus aí, bonito. A palavra de Deus, irmão, ela é imutável, ela não muda. Passa tudo nessa terra,
menos a palavra de Deus. Quando Deus fala conosco, irmão, Ele fala com um objetivo: de nos alertar, de nos colocar no caminho certo. Tem gente que não gosta de correção, mas a Bíblia diz, irmão, que Deus, Ele corrige e castiga aquele que Ele ama. Amém, igreja? Amém. Então se você pensa que Deus não te castiga sim. Quando você sai dos parâmetros da palavra, Deus, como para colocar você no foco certo da palavra, Ele vai e te dá um puxão de orelha, às vezes te dá um beliscãozinho, mas Ele quer que você siga a palavra de Deus. Querem mudar a palavra de Deus. Já tem aí até projeto para mudar a Bíblia Sagrada. Eu vou dizer uma coisa séria para vocês: eles podem tentar de tudo, mas o que Jesus falou em Mateus 24, isso é irrevogável. Muda tudo, menos a palavra de Deus. Aleluia! Vão tentar, mas não vão conseguir. Aleluia! Quem crê nisso aí, deu glória. E amados, eu pude ver também a palavra de Deus, irmãos, que é linda. Hebreus 4:12 diz: porque a palavra de Deus, ela é viva. Por que a palavra de Deus não para, irmão? Porque ela é viva. Não é uma palavra morta. Não é uma palavra que nasce hoje e morre amanhã, como uma árvore, como uma vida, como um ser humano. Mas a palavra de Deus, ela permanece porque ela tem vida. Aleluia! E quando você lê a Bíblia, irmão, aquele versículo, aquele capítulo, ele começa a remoer lá dentro. Sabe por quê? Porque ele começa a germinar. Por quê? Porque o Espírito que está dentro de você começa a regar, começa a colocar azeite, começa a colocar unção, começa a colocar autoridade, começa a colocar poder, começa a colocar, aleluia! Você percebe? A palavra de Deus, ela enche a tua vida, aleluia! A solução na palavra de Deus. Os advogados, os juízes são obrigados a falar a palavra de Deus, ou seja, a estudar a palavra de Deus, porque eles sabem que a maior autoridade na face da terra não é os presidentes, não é Obama, não é isso nem aquilo, é a palavra de Deus falada com autoridade, aleluia! Meu Deus! Amados, também eu pude perceber, irmãos, que uma coisa que também não muda é a santidade de Deus. Aleluia! E eu pude ver, irmãos, em Isaías capítulo 6, verso 3, os serafins louvando, adorando, e a palavra que saía da boca daqueles serafins era justamente essa: Santo, 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 aleluia! É o Senhor dos exércitos, Santo, Santo, Santo. Por que 3 vezes eles falavam 3 vezes Santo? Eu vou explicar alguma coisinha aqui para vocês, ver se vocês entendam. Acredito que vocês vão entender, porque o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, aleluia! Ele fará entender a sua palavra, aleluia! Moisés sobe para o monte, pastoreando a ovelha de Jetro, seu sogro, e chega lá em cima do Horebe. Aí o que ele vê? Uma sarça ardendo em fogo. E Moisés: eu me virarei e irei para lá, irei perto daquela sarça. E quando Moisés chega a uma distância, o que acontece? Ele escuta uma voz. Não era uma voz comum, não era uma voz de homem, não era a voz da ovelha, não era a voz do seu sogro, era a voz do próprio Deus. Até aí Moisés ainda não tinha tido encontro com Deus. Moisés tinha matado um egípcio, tinha fugido de Faraó. A vida de Moisés já estava uma bagunça. Aí ele parou e teve um pouco de conforto na casa do seu sogro, chamado Jetro. Ele casou com Zípora, e Zípora foi a mulher de Moisés. Aleluia, igreja! E foi pastorear a vida de Moisés, irmão. Mude, ele disse o seguinte acerca de Moisés: que a vida de Moisés ela é dividida também em 3 partes. Aleluia, igreja! Primeiro, a primeira parte era 40 anos que ele passou no Egito, tentando ser alguém. Ele, por certo, entrou na maior biblioteca do mundo e ele começou a estudar, começou a se preparar. Para quê? Para ser o presidente daquela nação, o faraó daquela nação. E uma coisa é certa, irmão: ele se preparou por 40 anos e teve que fugir do Egito. Mas Moisés, ele se preparou, ele estava preparado, mas ainda não estava executando aquele preparo que ele adquiriu na maior biblioteca do mundo, que era a biblioteca dos egípcios, aleluia. E depois foi para Jetro, chegou lá no deserto, irmão. Ele passou mais 40 anos aprendendo que não era ninguém. Ele tentou ser alguém
uma coisa é certa: Deus olhou para Moisés e falou com Moisés na sarça e mandou Moisés pastorear agora homens e não ovelhas, aleluia. E o que aconteceu? Ele foi para o deserto. Lá no deserto ele descobriu o que Deus pode fazer com ninguém, aleluia. Oh, glória! Entrando nessa dimensão, igreja, eu vou dizer uma coisa bem séria para você. E a sarça estava falando, e ele começou a conhecer o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o que aconteceu com Moisés? Moisés ouviu Deus falar: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu está pisando, Moisés, é santo, aleluia. E eu aprendi, irmão, que Deus, ele faz de alguns lugares da sua santidade, ele parece que ele cerca aquele lugar e faz com que aquele lugar seja separado para ele. Uma coisa é certa, irmão, Deus, ele pegou também no seu coração, entrou no seu coração, o Espírito de Deus está aí vivinho, aleluia. A palavra agora está sendo unificada ao Espírito de Deus. E eu vou dizer para você, ele separou o teu coração, sabe para quê? Para que esse espaço de terra lá dentro de você seja santo, aleluia. Seja santo, um lugar onde ele vai habitar, um lugar onde está habitando, um lugar onde ele vai fazer maravilha, aleluia. Eita, Josué, no capítulo 5 também, ele dá de cara com o príncipe dos exércitos do Senhor. E quando Josué se aproxima, ele: peraí, Josué, tira primeiro a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando, Josué, é santo. E ele se tira a sandália e se prostra. Aquele personagem não era anjo. Sabe por que, irmão, não era um anjo? Porque na verdade, irmão, se fosse um anjo, ele ia mandar Josué se levantar. Mas Josué se inclinou, porque aquele anjo era o próprio Cristo que estava ali, aleluia. Era o Senhor dos exércitos, aleluia. O chefe dos exércitos de Jeová estava ali e está aqui nessa noite presente. Eu quero isso, minha glória. Eu aprendi uma coisa, irmão, muito séria. Para entrar na presença de Deus, a gente tem que entrar nu. A gente tem que entrar sem o egoísmo, sem o egocentrismo, sem as nossas vaidades. A gente tem que deixar o nosso eu de lado. Tem que deixar aquilo que a gente sabe de lado. Tem que deixar a nossa sabedoria de lado. Tem que deixar o nosso ser de lado. Tem que deixar tudo de lado para entrar na presença de Deus. Para que Ele se enche a nossa vida da sua glória, da sua majestade, do seu conhecimento, da sua unção, do seu azeite e do seu poder. Se tu quer isso, dê glória. Aleluia. E eu aprendi, irmão, por que 3 vezes santo? Moisés, ele foi santo, irmão. Santo, a palavra santo quer dizer separado para o uso exclusivo de Deus. E Moisés foi santo. Josué também foi um homem santo, aleluia. E homens santos apareceram na terra, como Eliseu, homens separados para Deus usar.